Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões Nutritivas, um café com ciência. Eu sou Daniela Espírito Santo. Eu sou Tarcísio Santana. Eu sou Franciele Nascimento. Eu sou Stephanie Neves. Hoje vamos receber João Paulo Mendes e Beatriz Schumacher no nosso podcast Conexões Nutritivas, um café com ciência, para falar sobre carreiras e empreendedorismo. E para começo de conversa, vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho do nicho de vocês na atuação em nutrição nessa parte de carreiras. Primeiro as damas? Obrigada, que honra estar aqui presente com vocês, batendo um papo sobre o que eu vivo, né, no dia a dia, que é sobre empreendedorismo, sobre a carreira, sobre essa construção dentro da nutrição. E hoje eu atuo principalmente dentro do Congresso de Nutrição Clínica. Eu acho que grande parte das pessoas aqui na Bahia já conhecem. Esse ano tivemos uma receptividade de muita gente de outros estados também, então a gente está crescendo ainda mais. É um dos maiores congressos de nutrição clínica aqui do Nordeste. E sou muito feliz e grata, realizada por ter idealizado e hoje estar levando à frente assim, um projeto tão bacana para poder a gente estar ajudando, né, os nutricionistas e estudantes também. Bom, e como eu disse, né, além desse universo do evento, da produção de evento, do congresso, eu também atuo na área clínica. Então, tenho uma especialização em pediatria e também estou pós-graduando em biofísica. Interessante. Joia, gente, eu sou o João Paulo Mendes, né, sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva, clínica, suplementação e atuo já há muitos anos como docente, né, de graduação, de pós-graduação e tenho minha vida no universo paralelo, que é o universo online, né, onde eu tenho muitos cursos, tanto na parte técnica da nutrição, né, na nutrição esportiva em si e clínica, quanto na parte do empreendedorismo, né, hoje talvez o meu principal produto online, digamos assim, é uma mentoria, que é uma mentoria de carreira para nutricionistas. Então, eu ajudo hoje colegas a se desenvolverem na carreira para quem quer viver de consultório, né? O nutricionista que quer ali viver do consultório. Essa hoje é talvez o meu principal universo, né, dentro do universo online, fora o presencial. E tenho minha clínica aqui em Salvador, né, que atuo dentro da nutrição esportiva. Já puxando o guincho, por que você sentiu necessidade no mercado de falar sobre carreira, de talvez, né, aperfeiçoar os nutricionistas hoje formados em traçar a sua própria carreira? Olha só, eu tenho praticamente 15 anos de nutrição clínica, né? Eu me formei e comecei a clinicar. E ao longo desse tempo a gente viu um universo se abrir enorme chamado internet e o reposicionamento, eu acho, né, do nutricionista dentro do ideal assim, das pessoas, do imaginário das pessoas. Nós éramos uma profissão completamente vinculada à doença, preciso tratar uma doença, a gente recebia pacientes basicamente de encaminhamento médico e ali do boca a boca. E ao longo do tempo as pessoas começaram a perceber que não, que mesmo uma pessoa saudável pode se beneficiar muito de ter um acompanhamento nutricional e nossa profissão foi crescendo nisso. Junto com isso, o advento da internet, as redes sociais, né, que trouxeram para a gente uma possibilidade de aparecer para um número muito grande de pessoas ao mesmo tempo. Mas o que virou esse clique, assim, de eu sair de produtos voltados para o aprendizado técnico, né, para o aprofundamento técnico-científico, para esse universo da carreira, foi exatamente os meus alunos, tanto de graduação, quanto da pós-graduação, quanto dos meus cursos, que eu via que tinha uma capacidade absurda, com uma dificuldade enorme de captar pacientes. Então, pessoas extremamente competentes, sem nenhum paciente. Eu falava assim, gente, não faz sentido, isso aqui, não, sabe? Tem algo aqui que está faltando. O que essas pessoas não estão fazendo, o que precisa ser feito? Então, elas não estavam aparecendo para as pessoas certas. Então, foi esse o gatilho assim, que me despertou. Eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso, eu preciso trazer isso à tona. E aí comecei, né, a falar mais e a trazer isso dentro da minha... Aliás, até antes, né? Depois que eu comecei a falar, foi que eu resolvi desenvolver um produto em si, né, que é a mentoria. Isso é bem interessante e aí, João, abre uma pergunta aqui, né, que me surgiu aqui agora. Na situação da gente pensar assim, será que as pessoas elas estão sabendo usar a internet em prol, né, da sua profissão, né? Vamos pensar assim, será que na graduação ou depois que a pessoa se forma, né, será que ela está sabendo se vender o seu produto, se colocar ali como um profissional?
Cara, eu penso assim, Tarcísio, eu acho que você erra quando você vai para os dois extremos. Você erra se você vira e fala assim, eu não vou usar a rede social, eu não vou me propagar, você está errando. E se você força um marketing extremo também, você acaba errando. Eu acho que o marketing bem feito, né, o aparecer de forma bem feita, é quando você, primeiro, escolhe um nicho. Você vai falar com quem? Então, assim, ó, para vocês que estão ouvindo aí, você é nutricionista, não queira agradar todo mundo. Não queira falar para todas as pessoas, tá? A não ser que você queira ser blogueiro, tá? Tudo bem. Você quer, aí é outro objetivo. Mas se o objetivo é ser nutricionista, cara, não adianta. O que eu vou falar na minha rede social para quem está buscando um desempenho esportivo e tal, sabe? Não é para a pessoa da doença renal, não é para a pessoa que está buscando, né, um outro fim. Você não vai agradar todo mundo. Então, primeira coisa, escolha com quem você quer falar. Depois que você escolhe com quem você quer falar, aí você escolhe o que você vai falar, né? É a questão do que a gente chama de posicionamento. Então, o que é ter um posicionamento na rede social, de marketing, de maneira geral? É você dizer, cara, olha, eu trabalho com essa fatia aqui das pessoas. Eu vou falar para essa fatia das pessoas. Então, não é sobre ter milhões de seguidores. É sobre ter as pessoas certas te acompanhando. Eu prefiro ter um seguidor, que é um potencial cliente, do que ter 100 que estão ali só para fazer número. Né? E como estudante, como eu posso começar a me colocar nas redes sociais e relacionar o meu curso de nutrição para o futuro também? Eu acho que a primeira coisa, eu continuo dizendo, é se você ainda é estudante, aí depende de em que fase você está, se você já consegue dizer, olha, eu quero trabalhar com esse nicho ou não. Em muitos casos não, porque depende muito, né? A gente vai desenvolvendo, e tem muita gente que muda, que escolhe uma coisa e depois muda, e tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem. Mas eu acho que cara, você quer falar sobre isso? Fale sobre ser estudante de nutrição. Como é isso? Fale sobre os seus aprendizados. Fale que agora o que você está aprendendo agora, nesse momento, né? Fale sobre isso, fale o que estão, né? Quais são os novos universos que estão abrindo na sua cabeça. Então não queira ainda trazer uma relação profissional-paciente. Não é sobre isso ainda, né? Quando você já tiver um nicho, não, está 100% definido, é disso aqui, aí você começa a selecionar, talvez, os seus aprendizados desse nicho, começa a falar mais sobre isso. Para quê? Para que estejam ali as pessoas que se interessam sobre aquele assunto. Eu fico preocupada em adentrar nesse mundo, né, das redes sociais como estudante e talvez ultrapassar esse limite do que eu posso falar como estudante e o que eu deveria falar ou o que só cabe a um profissional. Não que eu vá dar consultoria, dar dicas, mas esse limite, eu sou uma estudante. Eu acho que esse limite ele está na identificação. Eu sou estudante de nutrição. Quando está lá escrito estudante de nutrição, já há um limite próprio, né, da definição ali. Dica, dependendo do que você for falar, o Google dá, o ChatGPT dá, né, os blogueiros, as blogueiras, qualquer pessoa, seu vizinho, seu amigo, então, todo mundo dá, entende? Sim. Então, assim, vá por essa coerência e ao invés de falar sobre façam isso, fale, gente, olha que legal, eu aprendi isso. O que cada um vai fazer com isso, né? Vai muito da... Acho que pode trazer, inclusive, até o próprio conhecimento científico mesmo, né? Então, quando você lê o seu artigo, dali você tira uma conclusão e aí você pode falar isso com o público. Você está trazendo uma referência científica, você não está trazendo eu acho que, né? Então, você pode ser aluno e você pode se apresentar dessa forma, trazendo informação. Vou fazer uma ressalva, né, sobre essa questão, que alguns estudantes me perguntaram isso no congresso. Eu acho interessante, sobre esse medo de ultrapassar essa barreira, que é super real, esse medo. Existe e você precisa ter essa atenção. Você só precisa ter a atenção de demonstrar, como o professor mesmo falou, João, de demonstrar esse limite de que você ainda não é nutricionista, você não pode prescrever, mas ainda assim você pode compartilhar o seu dia a dia, você pode compartilhar o que você sabe. E o outro que está ali do outro lado, que está acessando a internet, que está ali lhe seguindo, possivelmente ele não tem um conhecimento que você tem, porque você já está à frente deles em termos de conhecimento de nutrição, porque você está atuando dentro da área, você está aprendendo, você está participando ali das matérias, então você tem um conhecimento além do que ele já tem. Só de você compartilhar, você está ali já agregando com certeza com outra pessoa. E você vai plantando esse ambiente para quando você se formar, o terreno já ser muito mais fértil
do que se você não tivesse nenhuma experiência, e aí você entra nesse universo da internet, que nada mais é do que um amplificador do ambiente que a gente já tinha. A gente já atuava na nutrição, ali, sem aparecer no digital. A internet, ela amplifica o ambiente, ela lhe entrega para mais pessoas, né, quando você faz da forma correta. E em contrapartida também, como o João falou, não dá para você querer agradar todo mundo. Então, é você se posicionar, é fácil das palavras deles, a minha também, é você se posicionar. Até porque na rede social você vai trazer algo que é confortável para você e que você tem domínio daquele conteúdo. Não é trazer qualquer conteúdo porque as pessoas querem ver isso. Então, é trazer o que você realmente está estudando, está dialogando, está falando sobre isso. E isso vai estar à frente de várias pessoas que já estão ali e que não têm esse conhecimento que você está tendo na academia, né, na faculdade. Então, essa zona de conforto, que eu digo assim, é a zona de conforto porque é onde você está naquele momento fazendo o que você gosta e o que você quer falar. Talvez não falar de todas as disciplinas de que você está vendo, porque aí já vai falar o mundo todo, mas trazer aquilo que lhe chama a atenção, né, que agrega. Até porque eu acho que isso começa a gerar identificação. É uma das coisas que a gente fala muito, né? Enfim, gente, eu acabei, sou nutricionista, mas acabei estudando e me aprofundando muito no marketing em si, né? Eu tive uma agência de marketing, inclusive, ao longo desse tempo, né? Que é uma coisa assim, é necessário que exista identificação, né? Então, a identificação do público com o profissional, isso é fundamental, não só do seguidor em si, mas de quem vai se tornar seu paciente. Hoje, né, a gente tem tanto nutricionista e tanto nutricionista na mídia, que as pessoas podem escolher. Então, a rede social virou um catálogo ali, onde as pessoas, de certa forma, podem escolher, né, a partir de quem elas vão procurar e tal. E a escolha não está ligada somente à especialidade, ao ticket que cobra, ao preço que cobra e tal. Está muito relacionada à identificação. A identificação de, poxa, eu me identifico com como ela fala, eu me identifico com as coisas que ela fala, eu me identifico com a leitura de mundo dela. Então, eu falo muito com meus alunos, assim, falo, gente, entendo, vocês são nutricionistas, tudo bem, vocês usam a rede social profissionalmente, bacana. Vocês difundem o trabalho de vocês, passam informação, né, fazem educação nutricional em larga escala, né, que eu acho super bacana. Mas as pessoas não estão ali só para ouvir vocês falarem de carboidrato, proteína, gordura e coisas que o valham. As pessoas querem saber a opinião de vocês sobre outras coisas. Elas querem saber do que vocês gostam, do que vocês fazem, né? É uma rede social. Não deixa de ser. Então, eu falo assim, olha, algo que sempre tem que estar presente são seus valores como pessoa e seus valores como profissional, né? Então, poxa, eu posso falar de mim, eu prezo muito pela questão da ética, né, na profissão e tal. Então, isso volta e meia aparece na minha rede social. Valores pessoais eu tenho muito forte minha família, então volta e meia aparece, né, coisas relacionadas à minha família ali. É de propósito? É. É de propósito, claro que é. Né? E tá tudo bem, né? É para isso mesmo ali. Mas não é mentira, não é fake, não é inventado. É real, é verdadeiro. Tudo que eu coloco ali sou eu verdadeiramente, né? Mas eu coloquei ali com intenção. Coloquei de propósito, não foi à toa. Então eu acho que você pode fazer isso assim também, sabe? Como ela falou, falar dos aprendizados, né? Nem só das disciplinas, dos aprendizados que te deram um clique, que despertaram uma coisa legal em você. Fala dessa curiosidade como você, né? Por você. Você eu achei isso aqui muito legal. Se outra pessoa não achar, ciência. Ô Beatriz, diga de onde surgiu o Conuc? Então, eu comecei o Conuc, na verdade eu acho que eu idealizei o Conuc enquanto eu ainda era estudante. Porque a gente sempre tinha que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para poder participar de grandes congressos, e aqui a gente era, assim, desassistido. E eu sempre gostei, desde o primeiro semestre. Eu fui parar lá no Piauí, junto com a galera da UFBA, todo mundo se juntou, pegou um ônibus, passei 7 dias lá no Piauí, fazendo o meu primeiro evento, participando, né, do meu primeiro evento, no primeiro semestre da graduação. Então, me apaixonei e eu já tinha uma experiência na produção de evento. Eu produzo evento há muitos anos, em outro universo. Então, eu juntei o útil e o agradável, assim, o que eu queria dentro da nutrição, como eu podia contribuir com as pessoas, com o meu conhecimento, com a minha experiência dentro de eventos, uni tudo isso e aí surgiu o Conuc. Eu sou muito realizada profissionalmente por ter conseguido aplicar isso, porque
o conhecimento, ele sempre fez muita diferença na minha vida. Eu estudei em escola pública a vida inteira. Então, se não fosse o conhecimento, eu não teria ganhado uma bolsa na faculdade, eu não teria conseguido mudar de vida, eu não teria conseguido ter o resultado hoje que eu tenho, que é fruto de muito conhecimento atrelado à estratégia, atrelado à ação, né? Porque também não adianta, eu acho que principalmente essa tríade, quando a gente pensa em empreendedorismo e carreira, né? É a gente pensar que é importante a gente ter um conhecimento, mas não adianta se a gente não tem uma estratégia de como alcançar o público certo, de como se posicionar, e também não adianta se a gente não tem ação. Então a gente tem que ter atrelado esses três fatores, essas três ferramentas. E aí foi isso, o Conuc surgiu com essa proposta, né, de poder proporcionar isso aos estudantes daqui da Bahia, que a gente era completamente desassistido, tinha um investimento muito alto, e trazer os grandes profissionais, inclusive João Paulo, que foi palestrante também, foi incrível a palestra dele, eu particularmente assisti, os feedbacks foram incríveis, a Roberta também que passou por aqui, a Lara também, Lara Cerqueira também estava presente, então a ideia é fortalecer os palestrantes daqui, que são excelentes professores, e também trazer os palestrantes de fora para trazer a oportunidade das pessoas, para eles poderem assistir a essa palestra, que a ideia da palestra é poder encurtar um caminho, através de um profissional que passou muitos anos estudando aquele determinado assunto. Então eu trago, por exemplo, caramba, João Paulo, ele passou muitos anos estudando isso. Um estudante que não teve essa experiência, ele vai conseguir ali, mesmo que no período de 1 hora, transpassar aquele conhecimento, uma parte daquilo, e dar um start, um insight poderoso ali, que pode mudar ali até a rota do estudante ou do nutricionista que participou. Inclusive, a gente tem um número muito grande de nutris formados hoje em dia. A gente imaginou o Conuc, eu quando eu idealizei, foi pensando nos estudantes, e hoje a gente tem uma parcela muito grande de nutris já formados. Porque existe esse sentimento de estar se sentindo um pouco perdido, né? Tô com um diploma na mão, o que é que eu faço, como eu me posiciono, esse universo da internet, tem todos esses fatores que pesam, né, quando o nutricionista se forma, e a falta de direcionamento, qual área seguir, tem um leque tão grande hoje, e é bacana o congresso, porque às vezes você assistindo todas as palestras, você já consegue dar um start ali, um insight de, puxa, eu acho que esse é o caminho ali que eu posso seguir. Aconteceu isso, fiz o curso de Murilo Pereira através da minha primeira palestra com ele, minha experiência, logo no início da minha graduação também. Falei, caramba, que universo maravilhoso, e aí eu quero seguir isso, fiz o curso dele, foi excepcional, e apliquei aquilo na prática clínica também. E é bacana isso, a gente conseguir, através desses eventos, não só em congresso, mas curso de extensão, pós-graduações, a gente ter acesso a esses conhecimentos que fazem completamente a diferença. Eu achei super interessante, né, pegar vocês dois, assim, que foram para uma linha de empreendedorismo que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver na nutrição, né? Então, vocês quebram um pouco essa barreira, porque a gente sabe que o nutricionista é autônomo, a gente pode ter o nosso próprio consultório, enfim, ir para linhas, né, de empresário mesmo, de empreendedorismo, porém é muito restrito ainda, eu acho, quando a gente pensa, quando aluno, em ser empreendedor na nutrição, ou é abrir um restaurante, ou é abrir a sua própria clínica, e quando a gente quebra um pouco isso, a gente começa a mostrar para as pessoas que existe um leque muito maior de possibilidades, de oportunidades, né? Que talvez, e é difícil também sair dessa zona de conforto, né? Eu falo um pouco assim, até por a gente mesmo, porque a gente, às vezes fala assim, a gente quer empreender, mas o medo de empreender é muito grande, porque a gente já vem de uma trajetória tão grande construída, né? De, assim, profissional, nutricionista, de fazer nutrição apenas no que é mais conhecido e é mais até comum ser feito, que quando a gente vai tentar quebrar essa barreira e dizer assim, não, eu não quero clinicar, eu quero, né, é muito mais difícil a gente quebrar essa barreira e se propor a fazer isso. Então, eu acho interessante que vocês conseguiram pegar, idealizar propostas diferentes de empreendedorismo na nutrição e muito indo para uma linha da inovação, né? Então, assim, entendendo o que o mercado quer hoje, o que está procurando hoje. Porque a gente vê essa necessidade mesmo de nossos alunos terem contato com o universo de seminários, congressos e o interesse deles também, tá? Porque a gente às vezes percebe também um pouco interesse das pessoas em quererem participar desses momentos. Então, quando você pega um Conuc e vê ele cheio, é uma vitória hoje no mercado, é uma vitória. É uma vitória. 3 edições a gente esgotou. Acho que é muito um seeding, assim, né? Plantar mesmo uma semente ali, né? Que Bia falou ali, com relação a esse despertar para vários conhecimentos. Porque, pô, você vai num congresso, você vai assistir uma palestra de 1 hora, de 2 horas que seja, normalmente não é mais do que isso, você não vai aprender, mas vai plantar uma semente daquilo ali. O que aconteceu com ela quando ela assistiu a palestra de Moreira, ela fez, cara, gostei disso. E começou a ir atrás para se aprofundar nisso. Então, eu acho que assim tem que ser também com o empreendedorismo. O estudante de nutrição, na minha visão, ele tem que entender o seguinte:
o nutricionista, ele tem que ser empreendedor. Porque, por natureza, a gente vai ser, o que você falou, um profissional autônomo. Poucos vão ter carteira assinada no hospital, ou numa faculdade para dar aula, ou... né? Poucos não, vamos lá, muitos, que se forem para a área de produção, tal, beleza. Mas quem for para esse universo da clínica e tal, a grande maioria vai acabar sendo um profissional autônomo. E todo autônomo é, na sua essência, um empreendedor, não tem jeito. Ele vai precisar aprender diversas coisas ali, desde a parte de gestão de finanças e tal, até outras coisas mais complexas no futuro, né? O Bia com certeza domina de gestão de pessoas, por exemplo, que são necessárias para o desenvolvimento, para o crescimento. E aí, uma coisa que eu acho legal é, esse horizonte, ele não é pequeno, ele é enorme. Sim, boa parte das pessoas tem essa visão, né, de que eu vou para a clínica, eu vou ser dono da minha clínica, massa. Mas você já pensou que você, dono da sua clínica, depois você pode expandir isso e ter vários outros profissionais trabalhando para você? Né? Então, hoje, na minha clínica, existem 14 nutricionistas atendendo. Né? Eu tenho um amigo ex-mentorado, que ele, desde a época da graduação, ele falou assim, cara, eu quero trabalhar com atendimento nutricional, mas eu quero trabalhar com a classe econômica C e D. Mas eu quero entregar para eles um atendimento de qualidade na área de estética. Falei, pô, bacana, né? Projeto é legal. Tal, se formou ali, juntou a grana dele para investir, para montar o consultório, montou o consultório num lugar estratégico, né? Tudo muito bem feito, bonitinho, organizado, tal. Começou a atender essas pessoas, cobrando um valor, né, acessível e entregar um excelente serviço. Rapidinho a agenda dele lotou, não tinha mais agenda, né? Ele já me conhecia, foi quando ele entrou na mentoria, eu falei, velho, vamos ampliar isso aí, velho. Por que você vai atender sozinho? Né? Ele aí pegou o que ele conseguiu juntar lá de novo, ampliou para 3 salas, botou outros 2 nutricionistas para atender o mesmo público. Hoje ele tem 2 clínicas, hoje ele tem mais de 30 nutricionistas atendendo para ele. Ele não atende mais. Ele virou só empresário, né? Então você fala assim, ele não está atendendo galera que tem um alto poder aquisitivo, cobrando uma fortuna e tal, high ticket. Não, ele está atendendo a galera que paga menos, mas que está lá, ó, firme e forte, que também quer o resultado e tal. Então assim, pô, ele tinha uma visão fantástica, ele trouxe a visão, eu só guiei ali, falei, vai por aqui, então, isso aqui, mas a visão dele completamente. Então, se o estudante ele for atento, ele tiver esses insights, sabe, ele observar ali e for na crença no que ele acredita que é bacana para ele trabalhar, cara, existe um universo, né, incalculável. Vocês dois, né, para contato, para descobrir aquilo que a gente quer e precisa desse direcionamento. Eu acho que empreender é muito você identificar problemas e onde todo mundo está vendo uma barreira, um problema, você vê uma solução. Então, no meu caso, né, no caso do Conuc, né, eu tenho outras demandas, outras empresas também, mas no caso do Conuc, eu enxerguei o problema de que não existia um outro evento que atende à necessidade desse público. Poxa, onde é que eu posso atuar? Eu tenho experiência nisso, eu tenho conhecimento, então eu tenho capacidade ali de promover um evento como esse. Vou estreitar ali os laços entre palestrantes e as pessoas que querem participar. E aí, deu o resultado que deu. Existem outros fatores atrelados também, acho que o marketing bem feito faz toda a diferença, a gente pensar muito bem no público, fugir do tradicional. Se vocês forem pesquisar um pouquinho do Conuc e ver o formato, você vê que ele foge completamente daquela formalidade de um congresso que se imagina antigamente como funcionava. E isso trouxe um público mais jovem, trouxe um público antenado, trouxe uma galera de fora para vir. Então, não é necessariamente assim, vai fazer um evento, um congresso. Tem um universo muito amplo de você parar como observador e olhar dentro da nutrição, onde é que existem problemas, que todo mundo está identificando problemas, e será que eu tenho ferramenta para isso? Se você tiver, você já tem ali meio caminho andado para um resultado positivo. Como a história, né, a situação do mentorado do professor. E assim, eu acho que outra coisa que talvez só a maturidade, né, que traz pra gente de fato, aprender a escutar, a ouvir realmente, né, as pessoas que já passaram por coisas além das que você passou e entender que fala assim, cara, essa pessoa não está falando à toa, ela não está falando de algo que ela leu, ela está falando de algo que ela viveu. Então, comigo, até eu entrar no universo online, por exemplo, também foi assim. Eu comecei meu primeiro curso que eu dei, assim, que eu organizei, né, meu primeiro evento que eu organizei, né,
pô, 100% presencial, a gente não usava ainda, não existia esse universo online como é hoje e tal. E, pô, aqui em Salvador, feito ali, né, bem artesanalmente e tal, e aí tinham, sei lá, uns 30 e poucas pessoas, foi muito legal. Eu era o único palestrante, era um curso, na verdade, ali, só que, né, offline. E eu fiz algumas edições disso, até que um dia uma amiga, né, talvez vocês conheçam, nutricionista querida, professora Alice Pinho, a Alice estava morando nos Estados Unidos, questão da vida dela, e lá nos Estados Unidos ela não podia exercer, né, a nutrição como nutricionista. Então o que é que ela fez? Ela começou a dar aula online. E ela virou para mim e falou, João, por que você não está dando esses cursos online? Ela viu que eu postei, a gente já usava, já postava no Instagram, enfim, as coisas, mas ela perguntou assim, por que você não dá isso, por que você não grava isso, por que você não vende isso online? Eu falei, Alice, será que dá certo? Tipo, né, ainda resisti um pouco assim, até que um dia eu falei assim, não, tá bom, tá aí, vou aceitar essa sugestão dela, né, e aquilo ali escancarou para mim um universo, né, completamente diferente de tudo que eu imaginava, assim. Então é você deixar de falar para 30 pessoas e começar a falar para 3.000, né, ao mesmo tempo. Então eu já dei aulas ao vivo no YouTube com 4.000 pessoas, né, ao vivo. Isso é muito doido, você pensar assim, tem 4.000 pessoas agora paradas me ouvindo, velho. Que doideira isso aqui, né? Que doideira. Porque pessoas, você nem tem um espaço de eventos aqui em Salvador. Centro de convenções, talvez, mas realmente a gente perde a percepção, é muita gente. Tudo bem. Mais de 5.000 alunos, né, ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, você pensa, tem 1.000 pessoas me ouvindo, que doido. As pessoas às vezes se prendem tanto essa percepção de quantidade que a gente perdeu com a internet, que ficam com vergonha. Eu só tenho 2.000 seguidores. Tu tem 2.000 seguidores? Se esses 2.000 seguidores forem potenciais clientes, acabou, você não tem mais agenda. Então é importante você enxergar como pessoas, né? Perder essa percepção de números. São pessoas. O estudante, o processo de formação, poder olhar para outras profissionais, para outras pessoas. Poxa, o João tem X seguidores, então Vou chegar lá. como é que eu vou chegar lá? O que é que eu vou fazer até chegar João lá? começou com 0. Exatamente. Então é assim, aquela coisa, vá no seu passo a passo. Importante é você saber o que você quer, como, né? Eu mesmo percebo na graduação, tenho vários alunos, que eu percebo hoje no processo de formação desses alunos, o grande problema está naquela situação de você fazer da faculdade, né, que talvez seja uma herança que a gente tem, que antes o ensino superior era aquela coisa, você saiu do ensino superior, seu emprego está garantido. Então acho que as pessoas ainda carregam um pouco isso da sua formação profissional, acadêmica, te garantir já um emprego, te garantir alguma coisa. Então as pessoas meio que ficam, vou me graduar primeiro para depois eu tentar fazer algo. E aí você perde tempo. Né? Sendo que na graduação, pelo que eu percebi de vocês, na graduação já tem coisa ali que já começa a dar poxa, eu vou trabalhar com esse público, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque senão você perde um tempo ali, aí você, eu vou me formar, formei agora. Aí quando forma é que você vai começar a buscar, sendo que você ali na graduação, né, você tem uma facilidade muito maior enquanto você é estudante de ter contato com outros professores. Que o estudante tem, gente, é uma coisa absurda, assim. O acesso a profissionais de alto gabarito, de professores, de pessoas influentes que estão ali à disposição. E aí é um pouco daquilo que eu falei de aprender a escutar, né, e a aceitar aquela informação e, de fato, se movimentar nesse sentido. Talvez não de preciso decidir agora o que eu vou fazer e tal, para não tensionar algo que não precisa ser naquele momento, mas de estar aberto a isso e de se fazer conhecer. Outro dia eu estava refletindo e perguntei até para alguns nutricionistas aí, estendo, né, a vocês aí a pergunta que é, cara, lá atrás, de onde vieram meus primeiros pacientes? Não tinha rede social, né? De onde foi que vieram os meus primeiros pacientes? Meus primeiros pacientes vieram de indicação. Aí tem as indicações clássicas, né, amigo, família e tal, né? Mas que foi até menos, vieram de indicação de colegas e de professores, né? Então, quando a gente fala de network, não é fazer só um network com o Tarcísio, que é professor, com quem é professor. Não.
com seus colegas. São seus próprios colegas que te indicam. Meu primeiro Perfeito. paciente foi um colega que indicou, porque eu já me formei tendo em mente, porque eu já tinha filho, né, na época, e aí como eu já tinha uma experiência dentro de casa, então eu já sabia, olha, eu vou atuar nesse universo da pediatria, vou atuar com introdução alimentar, foram meus primeiros atendimentos dentro desse universo aí do materno-infantil. E meu primeiro paciente que me indicou foi o meu colega de sala. Pois o meu foi assim também. Porque eu também já bati o pé, né, que era nutrição esportiva tal, que queria... Pronto. Então todos os meus colegas que sabiam disso, quando alguém chegava para eles, não, eu faço esporte, não, eu não atendo esse público, mas eu tenho um contato aqui para te indicar. Mas ao mesmo tempo, assim, estando mais pro lado da gestão, né, de sala de aula, eu vejo cada vez mais os nossos alunos e jovens com maior dificuldade de entender o que eles querem. Talvez na nossa geração, que não é tão antiga assim, mas né? Na nossa geração, a gente era mais objetivos, eu acho. Acho que a gente conseguia identificar mais precocemente dentro da faculdade o que a gente queria. E a gente meio que traçava ali né, o nosso histórico dentro da graduação. Então, o que a gente quer fazer? O que a gente quer aproveitar? Porque eu quero ir por esse caminho. Então, esse caminho eu preciso disso, 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 disso. Hoje eu vejo cada vez mais os jovens chegando no último semestre da graduação, tendo feito pouquíssimas coisas e ainda sem entender o que eles querem fazer. E aí, talvez me surja a dúvida dessa procura maior da necessidade de ter uma mentoria. Sim. Porque aí hoje eu preciso dizer para esses formandos o que eles precisam fazer, direcioná-los. Quando lá atrás a gente meio que já sabia intuitivamente o que a gente precisava buscar e fazer, né? Então, acho que cada vez mais os nossos alunos, os nossos jovens estão mais perdidos, assim, né? Não sei se você tem essa impressão enquanto aluna. É porque a gente visualiza tantos campos que a gente Posso falar isso? A internet faz isso. Então, eu tenho um sentimento de para onde eu quero ir. Mas, ao mesmo tempo, eu não combino com essa vida de consultório. Eu não combinei com vida de escritório, porque eu acho que eu vou combinar com vida de escritório. Apesar de materno-infantil ser uma coisa que me agrada, que me fez reiniciar uma graduação. Mas, quando eu vejo tanto de possibilidades que tem... Então, eu estou interessada em começar na área hospitalar, eu quero fazer residência porque é uma coisa que prepara os profissionais de uma forma inimaginável, vai te dar muito gabarito. Então, tipo, são tantas coisas que a gente pode fazer, quantas eu já falei aqui, só em 3 segundos. É um leque muito grande e a gente está perdido. Você explica isso, quanto mais você tem possibilidades, mais difícil de tomar uma decisão. Essa é a questão. Na época também que eu estava me formando, eu decidi a área que eu me segui no 4º semestre. Metade da faculdade eu já sabia que eu queria seguir na área de materno infantil. E assim, se serve de orientação aqui, claro, de forma muito ampla. Se você já tem uma experiência com algo, por exemplo, olha, eu adoro fazer crossfit, eu tenho experiência, assim, eu faço por prazer, eu já sou atleta, ou algo do gênero, ou se eu já tenho filho, eu apliquei algumas técnicas que eu aprendi, não só na faculdade, mas também pesquisando, né? Então, você já tem uma parte do caminho galgado, porque você já tem uma vivência daquilo. Eu defendo muito essa tese de que é muito difícil você ir para um nicho que você não tem nenhuma vivência. Então, algumas colegas minhas, eu quero ir para materno infantil, e não são mães, talvez, não sei, é difícil porque você não viveu aquilo, você não sabe como é a experiência. Como é que você opina? É até polêmico, mas é o meu ponto de vista. Eu também penso por quê? Quando eu comecei a atender, né, atleta, de fato, quando eu comecei a receber alguns atletas, aí de vez em quando aparecia atletas de modalidades que eu nunca tinha feito. Primeira coisa que eu fazia com eles, eu falei assim, é ruim pra você se a gente marcar um dia pra eu ir assistir seu treino? Né? Ou então eu fazer? Não, todos eles ficavam assim, mas vamos. Nessa brincadeira eu fiz esporte, não poder mais. Mas por quê? Porque eu queria sentir o que ele sentia e queria ver quais eram as possibilidades. Então, uma coisa é eu fazer um planejamento nutricional ali para uma pessoa que está, sei lá, numa academia e que ela tem acesso o tempo todo ali a alguma coisa para hidratar, ou enfim, seja lá o que for. Imagina, eu tive uma paciente, quase 70 anos, que fazia stand-up paddle, só que era assim, era 4 horas de remo, né? Eu dizia, tá, o que eu consigo colocar nessa prancha, aprender nessa prancha para, né? E o que não é possível?
Então eu tinha que trabalhar com o que era real, não com o que era ideal. Então é muito essa coisa da vivência, assim, né? A vivência eu acho que de fato traz experiência. E se você não tem e quer atender aquele público, então primeiro eu acho que vale a pena você viver aquilo. Olha, Bia, eu não tenho, eu queria muito atender um atleta, por exemplo. Então faça um esporte para você ter a dimensão ali de como é aquele universo, cada nicho, cada tribo, ela se comunica de forma diferente. Eu tinha plena convicção que eu não ia para a área esportiva. O meu limite era academia. Então, eu não consigo me ver fazendo um esporte assim. No máximo, eu tentei um crossfit, eu falei, não dá pra mim. Então, assim, fico dentro do meu limite na época do que eu tinha entendimento. E foi muito bom porque eu me formei e tive paciente. As pessoas já me enxergavam, claro, naquele meu nicho, naquele meu ciclo de pessoas, né, que me conheciam, ou até na minha rede social, que eu nem alimentava tão bem, mas eu dividia ali a minha vivência, o meu dia a dia. E as pessoas já viam, caramba, olha como Bia faz isso dentro da vida dela. Quando eu me formei, eu já tive paciente. Então, foi tranquilo para mim. Só um complemento, assim, uma coisa que eu acho que estava pensando aqui, que para mim fez muita diferença, foi o fato de, mesmo eu já ter entrado na faculdade sabendo que eu queria nutrição esportiva, eu me permiti fazer várias outras coisas dentro da faculdade. Então eu fui para um ambulatório de geriatria, eu fui para um ambulatório de cardiologia, né? Eu trabalhei muitos anos na parte de fiscalização de alimentos, porque eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, né? Trabalhei no estado. Então, assim, aí os estágios curriculares, né, com produção e tal. Então, eu aproveitei todos esses momentos para falar assim, cara, isso é legal, né, isso aqui, tô fora. Né? Você vai fazendo essa identificação, além da questão dos congressos, né, das coisas que você vai, que é esse seeding que eu falei, né, que é essas sementinhas que vão sendo plantadas, né, em você. Não, acho muito interessante vocês trazerem essa questão da vivência durante já a graduação, porque muitos estudantes esperam viver isso depois, e a gente precisa viver isso no decorrer da nossa graduação. Eu também sou assim, eu fiz várias coisas durante a graduação, fui conhecendo vários campos, para hoje eu dizer assim, não, esse eu não gosto, esse eu gosto, eu preciso viver para conhecer. E a partir de congressos também, que sempre foi minha menina dos olhos, eu sempre fui, porque é o que encanta saber de outras áreas, não só ficar focado em um, até para saber dizer, não, essa área eu não quero, eu preciso conhecer. E digo mais, às vezes você dentro do universo de faculdade, você não tem apenas a nutrição, você pode ter contato com professores ou estudantes de arquitetura, de comunicação e jornalismo, de outros cursos da área de saúde, enfim, então seu network ali pode ser bem ampliado, então você tem várias possibilidades, você pode participar de um congresso na escola de administração. Aí, por que eu venho aqui na escola de administração? Às vezes está alguém ali falando sobre empreendedorismo, falando sobre gestão de pessoas, que é uma coisa que você pode depois utilizar na sua vivência, né? No que você for tomar ali como decisão para a sua carreira. Então, dentro do universo de faculdade, como o João falou, o network para estudante, ele se amplia, porque às vezes até o próprio local ali, o ambiente que você está integrado ali, ele te favorece isso, né? Porque você tem várias possibilidades ali, outras profissões que podem te ajudar também, né? Comentar exatamente dessa da possibilidade do contato com tudo, né, durante a graduação. Eu penso hoje em materno-infantil por causa da minha mãe. Ela sofreu muito comigo, porque eu não me alimentava. Ela fala que não sabia como eu conseguia sobreviver se eu não comia. O que eu comia era miojo, congelados. Quando ela estava muito desesperada para eu comer, ela fazia pizza de forno de salsicha para eu comer. Então, tipo assim, eu quero ajudar pessoas como a minha mãe, que tem o seu filho que não querem comer. Então, eu posso não ter o meu filho, mas eu tive a minha mãe que sofreu muito comigo. Perfeito. Tem vivência de causa. Stephanie, gente, ela já é formada, viu? Ela é formada em Direito, e aí ela resolveu fazer Por nutrição. conta disso, de que eu não comia, eu abandonei esse sonho de fazer nutrição e hoje eu tô voltando. Assim, a minha primeira vontade foi essa. Eu falei, meu Deus, se eu ajudei ele, eu posso ajudar qualquer pessoa. Eu não só comia nuggets e miojo. É de praxe, né? O miojo. Aí foi uma briga lá em casa, aí eu conseguia ajustar aí esses processos, né? Ajudar um pouco. Eu falei, agora eu tô apta a poder ajudar as pessoas de lá de fora. Mas caminhando agora para a gente fazer o encerramento do nosso podcast, eu queria pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem final, assim, para pensando nos nossos alunos, no nosso público de nutricionista que vai estar assistindo, o que vocês podem incentivá-los, né, dentro da área que vocês trabalham hoje? Eu gostava sempre, né, gente?
Bom, primeiro, claro, tem que puxar a sardinha para a pessoa ir para o Conur. Se você está perdido, se você não sabe aí o direcionamento, se você está sendo bombardeado por tantas áreas diferentes e ainda não tomou sua decisão, o Congresso é o lugar certo, talvez, para você ter ali um insight que faltava, para você tomar aquele direcionamento, ter o direcionamento na sua carreira. E mais do que isso, a minha orientação pessoal, do que eu vivo, né, das experiências que eu vivo, vá além da graduação, busque mais conhecimentos, tenha uma escuta ativa para poder entender ali o público, o que eles estão pedindo. A gente está em uma fase muito diferente agora depois das redes sociais. Depois da pandemia, eu senti uma diferença muito grande na forma com que a gente se comunica, a forma enquanto sociedade mesmo. A gente mudou muito o contexto. E é bom a gente aproveitar esse start diferente de uma nova era, né, digamos assim, para a gente poder sair aí na frente, talvez com algo novo, trazendo novidade, sendo percussor daquilo, se tornando referência, porque quando a gente inova, a gente se torna referência. Mas para isso a gente precisa de muito conhecimento, a gente precisa ter uma escuta ativa, traçar estratégias e tomar atitude, que é essencial no processo. E dou a palavra agora para João. Eu acho que assim, eu gosto muito de fazer analogia, né? Eu acho que a partir de analogias as pessoas internalizam melhor qualquer tipo de conhecimento. E eu costumo falar para os meus mentorados que construir uma carreira é igual você velejar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de velejar, mas quando você está velejando, você está ali no seu barco, né? Você tem o timão, você tem a vela, você não manda no vento. Você não manda na direção da água, das correntes, né? Só que mesmo que o vento esteja contra, mesmo que a corrente esteja te jogando para um lado, se você ajusta a vela, se você ajusta o timão, você consegue se aproximar da direção que você quer ir. O mais importante é, primeiro, saber para onde você está indo, né? Então, comecem por aí, né? Descubram para onde vocês de fato querem ir. Sabendo qual é a direção, tem um ditado que diz, né, que um único passo na direção certa já te aproxima do seu objetivo, né? E vá nesse passo a passo. Não é da noite para o dia, não é porque as redes sociais de fato permitem que você fale com milhões de pessoas ao mesmo tempo que sua vida vai mudar da noite para o dia. Pode acontecer, mas acontece com um em sei lá quantos milhões, né? É construção, é passo a passo. Então dê um passo hoje, se aproxime daquilo que você quer, do que você está buscando, do seu objetivo. Amanhã você dá outro, depois você dá outro, e assim é que você vai construindo. Obrigada, gente. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço aos meus parceiros e aguardamos vocês no nosso próximo episódio.